Oramos a Ti, Senhor. Pedimos ao Senhor que nesses momentos da leitura, do compartilhar a Tua palavra, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos sustente, o Senhor nos dê graça, para que possamos, Senhor, ter a nossa mente disposta, e o nosso coração, os nossos ouvidos abertos, Senhor. Pedimos ao Senhor para nos abençoar e que a palavra do Senhor venha produzir, Senhor, a vida que o Senhor determinou para ela, Senhor, para as nossas vidas também nesta manhã. Amém. Irmãos, no último compartilhar, a hora que eu citei a respeito de uma pessoa que tinha 20 anos de fé e ela não tinha entendido alguns assuntos, eu falei sobre a questão do lago de fogo, a geena, que foi criado para os crentes. Na verdade, não. Então, essa pessoa, ela falou, foi que ela não tinha entendido que o choro e ranger de dentes seria para os crentes, tá bom? Só ajustar esse ponto aí. Então, eu gostaria que nós abríssemos em Colossenses, capítulo 1, Colossenses 1. Nós estivemos falando, considerando sobre os versículos 9 até o 12, mas na verdade nós paramos no 10. E nesta manhã, quando o Sérgio Marcos falou a respeito para nós desta obra do Senhor e também da nossa situação, eu me alegrei, principalmente dentro do assunto aqui do versículo 10 de Colossenses 1, no versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então nós estivemos falando sobre a questão de vivermos uma vida digna do Senhor. Como que nós poderíamos medir se a nossa vida ela está ou não digna com aquele padrão que o Senhor, Ele então estabeleceu para nós? Eu estive falando a respeito de uma balança com 2 pratos. Quem estava aqui sábado passado pode se lembrar ou rever a gravação. Então nós podemos considerar as nossas vidas dessa forma, dentro desse padrão de Deus. Mas aqui nesta oração de Paulo, que Paulo ele fez aos Colossenses, e ela também se enquadra para nós. Porque nós fomos chamados pelo Senhor, lavados, purificados. Nós temos que viver uma vida digna do Senhor. Uma vida digna dele. Uma vida que vai nos levar a viver a vida cristã com poder, com a graça do Senhor sobre as nossas vidas, na nossa vida diária. Porque se nós distanciarmos do padrão de Deus, quando a balança ela estiver mais pesada do lado de Deus e a nossa mais leve, quando nós estamos nos distanciando, ou nós já estamos, como a figura lá do candelabro, que naquela parte do pavio começava a sair uma fumaça e a chama tremular, vinha o sacerdote e cortava com a espevitadeira e puxava um pouco mais o pavio de dentro da lâmpada, que ela então, umedecida pelo óleo, ela então voltava a sua chama a ficar novamente forte. Então esse é o padrão que Deus estabeleceu para nós. E Paulo ele sabia que nesta oração, que se o Senhor concedesse esse padrão de dignidade, esse padrão elevado para nós, e nós também tivéssemos a nossa consciência voltada para dentro desse padrão, nossas vidas seriam diferentes. Nós pensaríamos melhor onde nós iríamos colocar a planta dos nossos pés. Nós queremos, como a palavra diz, como o Senhor disse a Josué, onde você colocar a planta do seu pé, eu te darei. Mas onde você tem colocado a sua planta dos seus pés? Qual lugar? Onde você tem caminhado? Você quer tudo, como Saul falou, tudo do melhor destinado à destruição? É isso que você quer? Temos que tomar cuidado. Então, nessa petição, nesta oração que Paulo fez, ele pediu algo, discernimento da vontade de Deus. Se você pede discernimento da vontade de Deus na sua vida, então você quer envolvimento com o Senhor. Você quer, como Pedro disse na ceia, Senhor, não somente os meus pés,
mas o meu corpo inteiro, a minha cabeça, tudo. Senhor, eu quero tudo do Senhor para mim. Porque o Senhor nos comprou por inteiro. Nós hoje pertencemos ao Senhor inteiramente. Nenhuma parte ficará para fora, nenhuma parte ficará no mundo, nenhuma unha, como o Senhor disse quando tirou Israel. E a outra coisa, poder para cumprir a vontade do Senhor. Poder para cumprir a vontade do Senhor. Porque sem o poder dele em nós, sem o Espírito Santo habitando em nós, e Paulo ele disse que nós não devemos entristecer o Espírito e nem apagá-lo. Nem entristecê-lo e nem apagá-lo. Mas nós devemos mantê-lo aceso em nós, operando. E então começa dentro de algo, como nós lemos lá no profeta Ezequiel, que Deus nos deu um novo coração. E dentro desse novo coração, nos deu também um espírito novo, e nos deu também o seu espírito. Então ali há uma nova vida em nós. Como que hoje nós vemos o Senhor? Como que nós caminhamos diante do Senhor? Tudo caminha, nos leva, irmãos, a esse mundo, né? Esse mundo nos leva a sair do Senhor. Por um breve momento, se você não vigiar, você pode cair. Você pode escorregar. Eu posso escorregar. Porque as coisas são muito natural para nós. Nós estamos tão acostumados. Se nós olharmos Israel, Moisés subindo ao monte, o Senhor falando com Moisés, o povo vendo todo aquele esplendor de glória, e embaixo fazendo um bezerro. Arão deixou o povo desenfreado. Arão falou, joguei isso no fogo e saiu o bezerro. Isso foi verdade? Não, não foi verdade. Então as atitudes nossas, e Paulo vai falar que nós precisamos ser fortalecidos no nosso homem interior. E nós só passamos a saber que temos um homem interior quando nós temos consciência de que nós recebemos um novo coração, nós temos um espírito renovado e temos o Espírito Santo habitando em nós. Fora isso, nós não vamos conseguir. Ontem o Natal citou a questão de política, né? Falou a respeito de nós não termos expectativa aqui. E nós colocamos ainda as nossas esperanças, expectativas nas pessoas. E nós deixamos de olhar para o nosso Senhor. Deixamos de colocar a esperança nele, a alegria nele. Porque Paulo ele vai falar aqui para nós, que o Senhor ele é a nossa vida. Você consegue entender essa palavra? O Senhor é a nossa vida. Então esta vida que nós vivemos, nós estamos vivendo nele. E como nós podemos viver na vontade do Senhor sem conhecer esta vontade, sem o poder para cumprir esta vontade? Então nós todos os dias precisamos pedir ao Senhor. Senhor, eu preciso sim viver de modo digno, Senhor, para o seu inteiro agrado. Sabe o que é inteiro agrado? Inteiro é completo, é tudo. Tudo agradando ao Senhor. Falar, o meditar do coração, o que sai da nossa boca, o que nós fazemos com as nossas mãos, tudo agradável ao Senhor, tudo buscando ao Senhor. Então há um senso de urgência, há um senso de cuidado com as nossas vidas. Como que nós, pais, vamos querer que os nossos filhos nos acompanhem para as reuniões ou tenha prazer na leitura da Bíblia se ele não nos vê lendo a Bíblia? Não nos vê vindo às reuniões, pegando, acordando de manhã. Eu sei que é muito difícil tirar os filhos da cama de manhã, principalmente nesse tempo de frio. Então você leva 1 hora para despertá-lo, mais 10 minutos gritando com ele, mais 5 minutos fazendo ele tomar café e todo mundo atrasado entrando no carro e chegando apressado para a reunião. Eu acho que é mais ou menos assim, pelo menos era o que a gente experimentava em casa. Por quê? A carne quer ficar na cama, está quentinha. E nós temos dificuldades. Faça as contas. As nossas reuniões, 1h30 no sábado, 2 horas, 2h15 no domingo. Isso na sua semana. Quanto tempo te ocupa na sua semana? Temos as reuniões dos lares. E você acha que isso não é importante? É importante. Isso é tão importante a palavra do Senhor, que quando nós lemos no Novo Testamento, o Senhor indo à sinagoga,
Aquilo ali, a palavra sinagoga, deve causar uma estranheza para nós, porque o Senhor não mandou estabelecer sinagoga. Ele disse que era em Jerusalém que todos deveriam ir e reunir. Não havia isso. Isso foi criado durante o tempo de Israel na Babilônia. Por quê? O templo foi destruído quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. 70 anos Israel no exílio. 70 anos exilado Judá. 70 anos o povo espalhado por todo o Império Babilônico, depois Medo-Persas. E assim foi até que eles retornaram. Então lá em Babilônia, vamos então estabelecer aqui uma forma de mantermos reunidos, congregados. Qual foi a forma? Sinagoga. E isso se criou esse termo. Aí nós lemos então o profeta Daniel. E Daniel fala assim: eu li o profeta Jeremias e entendi. Ele leu o profeta Jeremias e entendeu? Ele leu. Ele foi lendo para entender o que o Senhor queria com eles. E Daniel, ele foi o primeiro daquelas leva, né? Ele estava entre os primeiros da leva que Nabucodonosor levou para a Babilônia. Muito provavelmente ele era uma criança, adolescente ali, 10, 12 anos. E ele então ouviu o profeta Jeremias profetizando. E Jeremias, ele sabia que a palavra do Senhor estava com Jeremias. Só que quando ele foi para a Babilônia, ele nem imaginava que ele seria um profeta, creio eu. Mas ele leu e ele entendeu. Então, como que nós vamos ter o conhecimento da vontade do Senhor e viver para o inteiro agrado dele, se nós não lermos a palavra? Se nós não participarmos das reuniões, se nós não mantivermos comunhão um com o outro, se nós não nos ocuparmos com aquilo que ocupa o coração do Senhor. Paulo ele vai tratar de alguns assuntos aqui em Colossenses. Ele vai falar sobre dia de festa, lua nova, sábados, umas doutrinas que vieram surgindo e elas então foram entrando sorrateiramente nas igrejas e elas então vieram para destruir a fé. Satanás ele nunca vai desistir de destruir as nossas vidas. Não pense isso. Ele não vai desistir. Então nós devemos estar atentos, devemos ter esse poder. E dentro desse viver inteiramente para o Senhor, nós vamos frutificar para o Senhor em toda boa obra. O Natal falou, o Beto citou o texto hoje, eu já estava com ele programado para falar desde sábado passado. E esse texto eu quero lê-los com os irmãos. Está em João capítulo 15. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vou ler até aqui. Então o Senhor nos diz que nós devemos permanecer nele, que nós somos os ramos dessa videira e que nós vamos produzir fruto. Mas nós temos que permanecer no Senhor e sem o Senhor nós nada podemos fazer. Às vezes há uma estranheza no nosso pensamento. Como que o Senhor permanece em nós? Pelo Espírito que Ele nos deu. Ele fez o seu Espírito habitar em nós. E você tem que acreditar nesta palavra, pela fé. Não há outro caminho para nós. Porque se o Senhor não habitar em nós, como Paulo disse em Romanos, se nós não temos o Espírito de Deus habitando em nós, nós não somos dele. É simples para Deus, não é complicado. Todo aquele que tem o Espírito de Deus é filho de Deus. Deus não complica.
mas nós precisamos acreditar nessa verdade, permanecer no Senhor. Como nós permanecemos no Senhor? Buscando o inteiro agrado de Deus. Porque todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é nascido do céu, que tem a vida eterna, ele quer agradar ao Pai. Ele não quer agradar a si mesmo. Ele busca antes o seu interesse. Ele vai buscar algo que não está mais nele, está na outra pessoa, que é o seu próximo, que é os seus irmãos da fé. Então nós vamos buscar algo que aquilo que nós não buscávamos anteriormente. Porque o Senhor deseja que nós mantemos ali o amor forte. Veja bem, numa família. Durante meu tempo na minha profissão, eu atendi muitas ocorrências em lares, famílias. Raramente eu chegava para atender uma ocorrência quando era relacionada a desentendimento familiar ou matrimonial, que um ou outro não estivesse machucado e nem chorando. Ou os filhos não estivessem desesperados. Raramente era uma discussão. Então pensem como que isso, talvez pode ter sido a vida de alguém ou aconteceu, mas pense isso se acontecer dentro da igreja. Permanecerá alguém aqui junto, num tumulto? Não. E nós sabemos que o Senhor disse que se amarmos uns aos outros, o amor vai permanecer. Como que nós podemos amar pessoas que nós não conhecemos? Como que nós podemos praticar esse amor? A melhor coisa que eu vejo, irmãos, é nós buscarmos a vontade do Senhor juntos. Olhar para o Estevão e falar: Estevão, quando você está aqui, quando os irmãos estão aqui e nós estamos juntos louvando o Senhor, o meu coração se alegra. O meu coração vê que o Senhor está agindo. Porque como que nós teríamos condições de fazermos isso se o amor de Deus não estivesse em nós? Você ter prazer em encontrar uma pessoa, um irmão, você ter prazer em falar assim: eu vou à reunião, estarei lá com os irmãos, seja 1 hora, 1h30, seja 2 horas, mas eu estarei ali com eles, um só coração. Penso que isso não tem valor que pague. Porque se nós olharmos para cada um aqui, como o Sérgio compartilhou agora há pouco, o Senhor, Ele morreu, pagou esse preço por cada um de nós e nos uniu nele, para que nós aqui partirmos o pão, anunciássemos a morte dele, como que um só corpo. Então, quando nós estamos juntos, buscando essa vontade do Senhor, penso eu, que o Senhor, Ele se alegra. Eu gostaria de mostrar isso para vocês. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Depois de Colossenses, 1 Tessalonicenses 3, versículo 11. Preste atenção nas palavras que Paulo escreveu aqui aos irmãos em Tessalônica. E também a nós, o Espírito Santo, né? Não ficasse tão pessoal como Paulo, mas o Senhor escrevendo a nós. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Você consegue sentir amor aqui nessas palavras? Afeto, o carinho, o desejo de estar? Olha o que ele diz: o nosso mesmo Deus e Pai. O nosso mesmo Deus e Pai. Então Ele é meu, Ele é seu. E Ele é o mesmo, Ele é igual. Deus e Pai. E Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Ou seja, eu quero encontrar com vocês, irmãos. Eu quero estar junto da presença de vocês. Eu quero ver que Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, está nos abençoando juntos. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, frutificando em toda boa obra. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco.
O amor é mútuo. Hoje nós conseguimos ver este amor na igreja, no meio da sociedade, no meio de nós irmãos, conseguimos ter isso. Nós temos isso hoje, de olharmos e falar assim, olha, eu quero que o amor cresça, de nós para convosco e de vocês para conosco também. Mas não somente isso, mas com todos. Todos os irmãos, todos. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O coração é a fonte da vida. O nosso coração confirmado em santidade. Deus é santo, santo, santo. No céu não habita pecado. Hebreus diz que o Senhor Jesus, Ele purificou todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. E aqui nos diz, isento de culpa. Sabe o que é isento de culpa? Não há nenhum delito, nenhum pecado, porque o sangue foi pago. Justificados. Na presença do nosso Deus e Pai. Então, na presença do nosso Deus e Pai. Como que nós podemos nos apresentar diante de Deus, o nosso Pai, que é santo, 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 com culpa, com coração amargurado, não buscando esse amor de um para com os outros? Porque o Senhor disse, para vivermos para o seu inteiro agrado. Aqui é a vontade do Senhor. Como que podemos agradar o Pai? Nenhum pai gosta de ver os filhos se digladiando. Nenhum pai gosta de ver os filhos falando mal uns dos outros. Nenhum pai gosta de ver a sua casa destituída. O Senhor falou aquela parábola sobre o filho pródigo, mas como estava o pai, assentado, vendo ao longe, olhando o seu filho, que dia que o meu filho vai voltar? Porque ele queria o filho no seio. Ele queria o filho junto com o outro. Os três formando uma família. Isso Deus não abre mão. Porque o Senhor, Ele vê, Deus o Pai, vê a igreja como uma família. Uma família unida em torno do Pai. Por que Paulo está usando aqui essa expressão, Deus e Pai? O Senhor Jesus, Ele falou, quando Ele ressurgiu, Ele disse, subo para o meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. Isso é privilégio. Privilégio que Deus concede a nós, porque nós fomos feitos idôneos. Nós nos tornamos idôneos por causa da obra da cruz, por causa do que o Sérgio, ele compartilhou aqui conosco. O sangue derramado, aquele sangue derramado, nos fez idôneos. Então esse isento de culpa, o coração purificado, o coração sem mácula, o coração santificado, viver para o inteiro agrado do Senhor. Continuando, 4:1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Progredir cada vez mais, crescer. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Percebem a responsabilidade que nós temos? Deus nos deu o Espírito Santo. Deus nos deu o poder para vivermos inteiramente a sua vontade, inteiramente para agradá-lo. Porque Ele tem também uma vontade para nós, e é uma vontade soberana.
Quando você vai estudar teologia, há várias vontades expressas. Há a vontade permissiva, a vontade concessiva, há a vontade soberana do Senhor. Mas aqui há uma vontade bem expressa, a vossa santificação. Talvez nós pensamos assim, como que podemos ser santificados? Vivendo, caindo, mas esse é o processo, é o caminho, é uma progressão. É algo que nós não ficamos parados, porque o Espírito Santo trabalha em nós. Há uma forja, né? Algo sendo feito, um lapidar sendo feito. E se você ler como nós vimos nas considerações de Pedro, lá ele fala sobre pedras vivas. Essas pedras vivas são pedras que foram lapidadas, elas foram purificadas, cortadas pelo Espírito Santo. Então o caráter foi sendo manifestado de dentro para fora. Houve um processo, houve uma pressão contínua que foi feita ali. Então essa glória, ela foi saindo, ela foi manifesta até o dia que lá na Nova Jerusalém, ela então vai ser manifesta. Então essas responsabilidades que Paulo colocou para nós na oração que ele fez aos Colossenses, ele sabia o que ele estava pedindo ao Pai. Ele sabia como chegar também, como que nós podemos viver inteiramente pela vontade de Deus, agradando a Ele em tudo e também crescer no pleno conhecimento de Deus. Como que nós podemos atingir um conhecimento de Deus, irmãos? Como que nós podemos chegar ao ponto de dizer, eu conheço a Deus, eu sou conhecido por Ele e eu também o conheço? A nossa experiência vai falar. Como nós nos comportamos quando nós passamos por angústia, tribulação, quando Deus então manda para nós algo ou permite que algo aconteça, como que nós vamos conhecer a Deus? Jó disse que ele conhecia a Deus de ouvir falar, até o dia que ele teve experiência com o Senhor. Então ele falou, os meus olhos te veem. Então o conhecimento de Jó foi bem diferente da maioria dos conhecimentos. Mas hoje, como nós podemos dizer? Estou lendo o profeta agora, Ezequiel. Cada semana eu mudo, né? Porque eu leio, estou lendo a palavra por inteira. Comecei, né? Desde o início. Então, tudo que Israel fez, o Senhor ele vai pegar Ezequiel e levá-lo às câmaras ocultas, onde Israel estava oferecendo e adorando os ídolos. Ah, irmãos. Muito triste. Israel disse assim, o Senhor não nos vê. O Senhor não nos vê. Esse é o problema. O Senhor não se importa conosco. Leia o início de Ezequiel. Você verá coisas tristes, terríveis. Israel demonstrou que eles não conheciam a Deus. Não conheciam o caráter de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus 28, ele disse que ele estaria conosco todos os dias. Até amanhã? Foi até amanhã que falou? Você vai estar só até amanhã. Até quando? Até a consumação. Então, isso é conhecer o Senhor pela sua fidelidade de caráter, pela sua palavra, sua firmeza de palavra. Porque tudo que ele jurou, tudo que ele falou, ele é poderoso para cumprir. Então, se ele diz que estaria conosco todos os dias, nós não podemos deixar que no nosso coração suba nenhuma dor, ou nenhuma dúvida, melhor dizendo, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não se importa conosco, porque Ele se importa. Eu amo o versículo 1 do capítulo 3 de João, que diz, o Senhor amou até o fim. O Senhor nos amou até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você consegue sentir esse amor no seu coração? Perceber que o Senhor nos amou até o fim? Até o fim. Qual foi o fim? Ele foi a morte. E Ele vai nos amar para sempre. 1 Coríntios 13 nos diz que o amor não tem fim. O amor não vai acabar. E nós temos dúvidas a esse respeito ainda do amor de Deus. Nós precisamos conhecer muito o Senhor. Precisamos ter esse conhecimento do Senhor. Porque o crescer no conhecimento, ele vai envolver permanecer.
O Senhor diz que permanecer em mim e eu em vós, dareis fruto. Sem Ele, nada podemos fazer. Sabe quem vai nos revelar o Pai? O Filho. E hoje, o Espírito Santo, que fez habitar em nós, como nós lemos aqui em Tessalônica, que nos dá o seu Espírito, ele vai nos levar ao conhecimento de Deus. Nós podemos conhecer a Deus entendendo a sua palavra, podemos conhecer a Deus na vida dos nossos irmãos, podemos conhecer a Deus na nossa experiência diária, no que nós passamos, podemos conhecer a Deus pelas coisas que Ele criou, podemos conhecer a Deus pelo que Ele vai nos falar através da unção, pelo que Ele vai nos indicar. Tem muitas formas de conhecer a Deus, ter esse conhecimento pleno do Senhor. Podemos ter revelações do Senhor, podemos ter sonhos, mas tudo isso nós queremos, primeiro, conhecer a vontade dEle, viver para o inteiro agrado dEle. Gostaria que você atentasse para esse versículo 10, colocasse esse versículo nas suas orações. Que tanto você quanto eu, nós, pegássemos e disséssemos ao Senhor: Senhor, quero viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, que esse versículo possa, vou encerrar agora por causa do horário, depois o Senhor nos dando outra oportunidade, vamos continuar. Mas que isso seja, irmãos e irmãs, o desejo do nosso coração. Que possamos buscar o Senhor, buscar esse conhecimento, buscar crescer, agradar a Deus em todas as coisas. Nós podemos sim pedir tudo ao Senhor, porque Paulo ele falou em Timóteo que Deus ele nos concede todas as coisas para o nosso aprazimento, para o nosso gozo, porque Deus é bom. Deus, Ele é bom em todo o tempo, Ele é nosso Pai, como nós vimos, Deus e Pai. Então Ele vai nos conceder tudo isso. Mas ao aproximarmos do Senhor, nós deveríamos buscar agradá-lo. Viver uma vida cristã que vai agradá-lo, que vai honrá-lo. Paulo ele falou a respeito de pecados do corpo, prostituição, lascívia. Isso realmente não agrada o Senhor. Mas temos outros, né? Olhamos lá em Gálatas, as obras da carne. Temos também quando nós deixamos de observar algo, deixamos de amar, deixamos de buscar o amor que Paulo falou aos Tessalonicenses. Porque essa era a maneira que eles andavam. Então, não é somente um irmão ou um grupo, mas é todos. Ele é recíproco. Ele parte de um para o outro, ele é mútuo. E nós também não podemos deixar de amar, porque se deixarmos a vida do Senhor, ela vai se esfriar em nós. O Espírito vai esfriar em nós. E como que nós vamos manter? Né, já na oportunidade que eu até projetei uma tela aqui, me dê mais 2 minutinhos, por favor. Colocamos aqui uma tela que fala sobre os dons e ministérios. Pedro ele resume da forma mais simples dele que os dons e ministérios se resumem em fala e serviço. E um outro irmão, estudando sobre os dons espirituais, ele falou que há por volta de 21 dons espirituais. Temos aquela lista de 1 Coríntios, temos também a lista de Romanos, temos também outras manifestações do Espírito. Então, quando o Espírito Santo ele manifesta aqui no nosso meio, seja através de dons de línguas, profecia ou algum tipo de serviço, é um ateste de Deus que Ele está de fato no nosso meio. Que o Espírito Santo está agindo. Mas só que quando Ele vai gerar um fruto em nós, quando Ele vai gerar fruto em nós, quer dizer que Ele está habitando em nós. Então, a vida interior, a vida de habitação do Espírito, como Paulo diz que Deus fez habitar em nós, o Consolador, tem muitos aspectos, né, nessa palavra. Então, Ele vai produzir fruto em nós. Mas um dos primeiros frutos é o amor. Sabe por quê? Para ninguém se confundir se o Espírito está ou não nele. Porque quando você ama recíproco, quando você tem um amor sincero, então o Espírito Santo está habitando em você. Você consegue habitar, você consegue puxar aquele irmão para o seu lado, abraçá-lo e sentir que o Senhor também se importa com ele. A vida vai fluir. Amém? O Senhor nos abençoe.